Olá, turma, tudo bem com vocês? Vamos iniciar a nossa atividade de matemática de hoje. O tema da atividade, conhecendo planificações. Nós vamos realizar no material Trilhas de Aprendizagens, volume 2, páginas 108, 109, 110 e 111. Então, vamos lá. Primeiro, na página 108, nós temos a explicação da atividade e eu peço que vocês prestem bastante atenção e observem bem as imagens, tá bom? Então, aí, atividade 5, conhecendo planificações. Trilha de conhecimentos. As figuras geométricas espaciais estão representadas nos objetos que utilizamos. Então, vocês já conhecem essas figuras, porque, como falou aí, elas estão representadas nos objetos que nós utilizamos no dia a dia. Então, nós vamos apenas falar um pouquinho sobre as figuras geométricas espaciais e os nomes que nós damos a elas. Então, nós temos aqui, a primeira figura é um cubo. Onde é que nós temos um cubo no nosso dia a dia? Então, num cubo mágico, numa caixa. Nós observamos aqui que no cubo, uma face ou a frente dela que nós observamos é a imagem de um quadrado, do mesmo jeito de todas as outras faces. Lembrando que a figura geométrica espacial, ela também é chamada e conhecida por sólidos geométricos, tá? E a planificação, que é uma novidade para vocês. A planificação é essa imagem que nós temos aqui ao lado. Então, esta é a planificação de um cubo. Por quê? Porque é a mesma coisa que eu entregar para vocês um cubo desmontado para vocês montarem. Então, se vocês montarem esta planificação, vocês vão chegar à imagem ou a um cubo. Então, eu tenho aqui para mostrar para vocês, olha só, a imagem que vocês têm aí na apostila de vocês. Independente do lado que eu mostre para vocês. É a mesma imagem, certo? E aí, eu vou mostrar para vocês que é a planificação de um cubo. Por quê? Porque, olha só, se eu dobrar aqui onde eu tenho todas essas marcas, eu vou conseguir montar um cubo. Olha só. Então, eu vou montar nas marcas que eu tenho. E aí, a figura final que eu tenho é a figura geométrica de um cubo. Olha só. Conseguiram observar? Então, a planificação é isso. É o mesmo que eu ter a imagem, a figura desmontada, tá bom? Aqui embaixo nós temos uma pirâmide. No nosso dia a dia, é um pouco incomum, né? A gente encontrar essa figura geométrica ou objetos que tenham esse aspecto. Porém, o nome pirâmide já nos leva a lembrar as pirâmides do Egito, que tem exatamente esse formato, né? E aí aqui nós temos a planificação de uma pirâmide. A gente observa que aqui, ó, a face que nós estamos vendo é um triângulo, né? Só que olha só a base. A base é um quadrado, que é essa parte que está aqui embaixo. E é essa imagem que vocês têm aí, ó. Exatamente assim. Vamos montar para ver se forma uma pirâmide? Então, olha só. Se eu montar, dobrando nas linhas que eu tenho, eu vou chegar a uma figura final. Olha só. Se eu passar uma fita, fica mais fácil de vocês visualizarem a imagem. Mas aqui vocês já conseguem observar, certo? Aí, a próxima figura que nós temos é um cilindro. Cilindro. E é uma figura que nós observamos com bastante frequência no nosso dia a dia. Por exemplo, em latas, em copos, em diversos objetos no nosso dia a dia. Um lápis, por exemplo, uma lata de leite condensado, por exemplo. Diversos objetos no nosso dia a dia, a gente consegue observar essa forma de cilindro, tá bom? E aí, a figura que nós temos é esta. Certo? Vamos montar? Então, olha só, eu vou dobrar aqui, vou dobrar aqui
E aí é interessante que vocês observem, ó, que aqui eu só vou enrolar. Tá vendo? E aí eu tenho a imagem ou uma figura geométrica, que é o cilindro. Vamos para a próxima página, página 109, que nós temos a imagem, a figura geométrica espacial ou o sólido geométrico cone. E aqui nós temos a imagem dele. O cone a gente também encontra em objetos do nosso dia a dia. Por exemplo, na casquinha de sorvete. E a imagem que nós montamos, a planificação do cone, é esta aqui. Também para montar, eu vou dobrar aqui e vou montar desta maneira. Conseguiram observar? Lógico que para ficar bonitinho eu tenho que colar e terminar todo o processo, né? Mas nós temos um cone. Chapeuzinho de aniversário, também tem o formato de cone. Enfim, se vocês pesquisarem, vocês vão encontrar essas figuras geométricas em vários objetos do dia a dia, tá? E aqui embaixo nós temos o bloco retangular, também é chamado de paralelepípedo, tá bom? E o bloco retangular nós encontramos com muita frequência no nosso dia a dia. Nós encontramos, por exemplo, em caixas de creme dental, em vários objetos. E a planificação dele é esta. Nós vemos que ele tem a face aqui, olha, de um retângulo, tá? E aí nós vamos montar. Em caixinhas de remédio, nós também encontramos esta forma. Em caixas de alimentos. Olha só. E aí eu montei aqui, ó. É bem semelhante a uma caixa mesmo. Tá bom? Então agora vocês entenderam o que são as figuras geométricas espaciais e o que são as planificações, que é o mesmo que eu ter a figura desmontada. Então, pensando nisso, nós vamos realizar as atividades. Então, vamos lá, ó. Vamos praticar. Atividade 1. Ligue os objetos com as figuras espaciais e com os nomes que os representam. Então, nós temos aqui os nomes que essas figuras representam, objetos do nosso dia a dia e aqui as figuras geométricas espaciais. Tem uma que não tinha lá na explicação, que é a esfera. A esfera, olha só, é a bola. No nosso dia a dia é a bola, tá bom? Não é círculo, tá bom? Círculo é quando nós observamos só uma face. Igual a gente observa aqui, ó. A base do cone é um círculo, tá bom? Mas a esfera é quando ela tem o formato de uma bola, tá bom? Então, vamos lá, ó. Nas atividades aqui, a primeira, eu já auxiliei vocês, a bola. Então, vocês vão ligar. A bola tem um formato de esfera. Então, vocês vão ligar a bola ao nome esfera. E aí, vocês vão olhar aqui as figuras geométricas espaciais e vão ligar esfera até a figura que representa a esfera. Deu para entender? Mesma coisa, nós temos um dado, qual é o nome que representa a figura geométrica do dado, vocês vão ligar, e qual é a figura aqui, certo? Nós temos aqui um chapéuzinho de aniversário, de palhaço, e nós temos aqui uma lata. E aí vocês vão ligar cada um aos nomes e ligar também as figuras geométricas espaciais, certo? E aí nós vamos para a página 110. Atividade 2. Descubra que figura geométrica espacial sou eu. Então, nós temos algumas dicas
para descobrir quais são as figuras geométricas espaciais. E aí vocês vão ligar também. Então, ó, a primeira dica que nós temos aqui as figuras, né? Relembrando, cubo, cilindro e cone. A primeira dica, possui uma base circular. Então, vocês vão observar qual destas figuras aqui tem uma base circular. Uma base só. E aí, vocês vão olhar. Tenho dúvida. Vocês vão voltar na página 108 e 109, que tem as explicações, que tem as imagens. E aí, vocês vão olhar qual é que tem a base. Olha só, a base é essa parte de baixo, circular. Deu para entender? A segunda dica, tenho duas bases circulares. Então, vocês vão olhar qual dessas figuras aqui tem duas bases circulares. Um círculo, tá? E a próxima, tenho 6 faces com as mesmas medidas. Qual é a figura geométrica, turma, que tem todos os lados do mesmo tamanho? Vocês já sabem que é o quadrado. Então, qual é dessas figuras aqui que tem os 6 lados, as 6 faces, são quadrados? E aí vocês vão ligar, tá bom? Depois nós temos aqui a atividade 3. Relacione cada sólido geométrico com a sua planificação, que é, como eu falei para vocês, a imagem desmontada. Então, vocês também vão ligar, bem simples. Vocês vão olhar cubo, cilindro e cone. Qual é a planificação de cada um? Vocês vão ligar. Tenho dúvida, não lembro. Voltem lá na explicação, novamente, páginas 108 e 109, e aí vocês vão conseguir identificar, tá bom? E aí, para finalizar, nós vamos para a atividade da página 111. Atividade 4. Assinale com X a planificação que representa um cubo. Qual destas planificações aqui, se eu montar, eu vou conseguir formar um cubo? E aí, vocês vão marcar um X, tá bom? Atividade 5. Pinte a planificação que representa cada objeto. Então, aqui são objetos do dia a dia, tá? E aí, vocês vão pintar qual dessas planificações representa essa imagem, esse objeto. Lembrando, a planificação é, se eu montar, eu vou conseguir obter o quê? Então, qual dessas imagens aqui, se eu montar, eu vou ter a figura geométrica de uma lata? Qual dessas imagens aqui, se eu montar, eu vou ter a figura geométrica espacial de uma caixa? Qual dessas figuras aqui, eu montando, eu vou ter a figura geométrica espacial de um cone ou de um sinalizador? Então, vocês vão pintar a imagem correta, tá bom? Qualquer dúvida que vocês tenham, vocês podem mandar e eu vou respondendo para vocês e vou auxiliando no desenvolvimento da atividade, tá bom? Uma ótima atividade para todos e até a próxima semana. Um bom final de semana para todos vocês. Tchau, tchau!